Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o maior tesouro que um ser humano pode ter. Saúde, sem saúde nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu venho aqui todas as terças-feiras, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Saúde. E para falar de saúde, meus caros, eu tenho que falar de doenças. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como defendi uma tese de mestrado e recebi o título de mestre em ciências médicas. Muito bem. Eu me dediquei à traumatologia. A traumatologia é uma especialidade das emergências dos pronto-socorros, dos pacientes que sofrem acidentes e vão ao hospital no pronto-socorro. Trabalhei aí. De traumatologista, eu virei um ortopedista. O ortopedista é aquele médico que opera ombro, quadril, joelho, coluna, tornozelo, pé, mão. Entende? Ele passa por uma fase de treinamento em todos os setores do sistema músculo-esquelético. Entende? Então, passei por essa fase de ortopedia, propriamente dita. Depois, me especializei em cirurgia de coluna vertebral. No Brasil, ainda não tinha, assim, uma especialidade de coluna vertebral. Entende? Era assim, o médico que atendia coluna vertebral, ele atendia dor nas costas, tratando com analgésico. Entendeu? Toma isso, toma aquilo para melhorar a dor. Entendeu? Não fazia mais nada que isso. Quando muito, mandava esse doente para uma fisioterapia e no receituário escrevia assim, fisioterapia para a coluna vertebral. Entende? E jogava isso para o fisioterapeuta ver o que o fisioterapeuta queria fazer. Entendeu? Em prol daquela dor, daquele paciente que estava sofrendo de coluna. E o que acontecia? Os resultados eram sempre muito pobres, sem solução, entende? E a coisa ia se arrastando como dores crônicas. Né? Há 35 anos, mais ou menos, em volta de 35 anos ou 40 anos, no Brasil, chegaram os tomógrafos e depois a ressonância magnética. Né? Então a medicina foi informatizada. Né? E o tomógrafo e a ressonância magnética são os grandes reveladores, né, de imagens que dá para fazer diagnóstico do problema de coluna. Então, veja, atendendo coluna vertebral, por decorrência, né, dificilmente quem tem um problema de coluna não tem dor e incapacidade física progressivas, ou seja, a cada dia mais dores e a cada dia mais deficiência física. Entende? Daí vem bengala, muletas, andador, cadeira de rodas. Entende? É isso aí que vem quando o problema se agrava muito. Entende? Então, só essa semana passada, eu atendi 2 cadeirantes. Entenderam? Com problema grave de coluna. Entende? Mas vejam vocês. Que dores são essas? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos cotovelos, dores nos antebraços, dores nos punhos, dores nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que acontece na região lombar e se irradia em geral para uma perna, para as duas pernas, com dormência, cãibras, perda de forças e até inchaços. Depois, problemas de quadril. Quadril que você usa quando senta numa cadeira e cruza as pernas. Entende? É aí que o quadril funciona, né? Para você ter uma ideia. Depois vem problemas de tornozelos dos joelhos, tornozelos e pés. Então é sobre tudo isso
que nós cuidamos em nossas clínicas de dores. Então, me tornei um especialista em lidar com dores. Vocês não podem imaginar que coisa difícil é lidar com dores. Porque a coluna vertebral, meus caros, tem, em geral, salvo pequenas exceções, ela tem 100 articulações, 100, uma centena de articulações. Imagine vocês, às vezes uma única articulação, o joelho, por exemplo, vira uma tragédia com dor no joelho. Imagina 100 articulações juntas, entenderam? Então a coluna tem uma característica assim muito própria dela, entende? Eu diria assim que na coluna todas as constantes são variáveis. Que paradoxo, né? Na coluna todas as constantes são variáveis. Então, eu atendo pacientes com dores e às vezes, né, uma sucessão de pacientes entram e diz: só me dói a perna direita, doutor Rui. Só me dói a perna direita. Daqui a pouco entra e diz: doutor Rui Mercúrio, eu tenho uma dor terrível na perna esquerda, mas só me dói a esquerda. Daqui a pouco vem outro e diz assim: doutor Rui, me dói as duas pernas. Ah, tem uma dor lombar, pega as duas pernas. Às vezes é pior uma, às vezes é pior a outra. Entenderam? Entenderam? Essa labilidade, né, de sintomas, entende? Essa variabilidade dos sintomas, deixa o médico completamente desnorteado. Entende? Não existe um padrão. Por exemplo, o indivíduo chega com hepatite no hospital. Ah, na porta o enfermeiro já faz diagnóstico. Ele chega para o médico que está na sala dos médicos assim: doutor, tem uma hepatite aí para você atender. Entenderam? Entenderam? Daí, daqui a pouco chega uma paciente feminina, o enfermeiro diz: tem uma ectópica aí, doutor. Na sala. Então, o enfermeiro já vai com o diagnóstico pronto. Ectópica é uma gravidez fora do útero. Uma gravidez tubária, por exemplo. Entende? É uma dor terrível, né? À medida que o feto se desenvolve fora do útero. Né? Então, tem quadros clínicos padrões, né? Padronizados, né? Em que os enfermeiros já chegam com diagnóstico para o médico na sala. Mas a coluna não é assim. Não é assim. Cada paciente tem um sintoma diferente do outro. Entende? E os sintomas vão variando no tempo e no espaço. Vocês não podem imaginar a dificuldade que é estabelecer um diagnóstico correto do problema de coluna. E vejam vocês, eu vou dar o exemplo mais banal da minha clínica, que é a dor ciática, né? O mais banal. Dor na região lombar, com irradiação a uma perna, as duas. Entende? Com dormência, cãibras, perda de forças, desequilíbrio. Muitos chegam de bengala porque estão perdendo o equilíbrio. Problema progressivo. A dor muda de lugar. Doutor, doeu lá direito, mas agora dói o esquerdo. Vocês entenderam? Então eu recebo muitos pacientes que foram em muitos serviços médicos por conta das dores. E ninguém resolve. Mas não é incompetência médica, não. Não. É porque o problema é muito difícil. É muito difícil. Imagina vocês, um detetive, querendo descobrir o criminoso de uma história. Quem cometeu aquele crime. Entende? E o que ele faz? Ele vai atrás de pistas. Vai atrás de pistas. Para descobrir o criminoso. É a mesma coisa. Entende? O doente diz: me dói a pá. Eles falam a pá, a escápula, né? Me dói a pá. Entende? Muito bem, dói a pá. Você tira raio-x da pá, como eles chamam, né? Os pacientes. Não tem nada, está normal. Entende? De repente eu peço um raio-x de pulmão, tem um câncer de pulmão. Ou tuberculose. Vocês entenderam? E dói a pá. Então tem um câncer do ápice do pulmão chamado pancoste, que dói o pescoço. Entende? Câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas dá dor lombar.
Câncer de próstata pode dar dor ciática. Entenderam? Então, o critério médico é muito importante. Entende? Então, a coluna não tem um padrão clínico de sintomas. Não, é uma variabilidade incrível. Entende? Incrível. E vejo vocês, pior ainda. O doente diz, tem uma dor lombar muito forte. Eu digo, mostra com um dedo só onde dói. Ele não mostra. Ele espalma toda a mão, põe a mão na lombar e diz, por aqui, às vezes aqui, desce um pouco, não, às vezes vem aqui na frente. Entenderam? É uma loucura. E vejam vocês que eu vou dizer mais ainda. Entende? Um tratamento que dá um sucesso incrível num paciente, o mesmo tratamento não dá sucesso tão maravilhoso como o anterior. E fazendo os mesmos tratamentos, aplicando as mesmas medicações, fazendo as mesmas fisioterapias. Entendeu? Então, eu assim tenho uma variabilidade incrível de pacientes e de sintomas. Entende? Eu tenho pacientes que dizem assim, eu tenho indicação cirúrgica para operar a coluna. O senhor concorda com essa determinação que eu recebi de 2 cirurgiões de coluna, que eu tenho que operar a coluna para me livrar das dores? Eu digo, olha, não está errado. Está certíssima a indicação deles para operar a tua coluna. Mas vamos tentar não operar essa coluna? Vamos fazer um tratamento conservador? Porque você nunca tratou comigo. Vamos fazer um tratamento conservador, não cirúrgico, e ver se melhora. Entende? E sabe qual é o maior inimigo das minhas melhoras de dor lombar ciática? O pior vilão se chama barriga grande. Aquelas pessoas muito gordas, têm uma barriga imensa, têm avental que cai aqui na frente. Então, há pouco tempo atendi um paciente que dizia para mim, doutor, eu tenho uma dor, só dói em pé quando eu ando. Eu tenho que dar uns passos, parar. Depois dando mais um pedacinho e paro. Deitado não dói nada. Sentado, doutor Rui, não dói nada. Olha só, a mesma coluna. Entende? Por quê? Porque a barriga imensa, pesando mais de 20 quilos só de barriga, ela faz uma alavanca na coluna lombar, estreita o canal e dá dor ciática, dor lombar. Dá um quadro clínico chamado estenose lombar. O que é estenose? Estenose é um nome bonito, médico, de estreitamento. O canal por onde passam os nervos que vão para as pernas se estreitam com a barriga grande. Aumenta a lordose, diminui o diâmetro do canal, aperta as raízes, dor ciática, dor lombar. E dá uma coisa chamada claudicação neurológica. O que é a claudicação neurológica? É exatamente o que eu disse. O doente anda um pedaço, a dor começa a piorar, ele para, respira, entende? Senta num banco, anda mais um pedaço, entende? E deitado às vezes não dói, e sentado não dói. Por quê? Porque deitado, a carga dele é distribuída na horizontal. Mas quando ele está em pé, a carga é concentrada na coluna lombar. E quando é concentrada lá, se já existe uma restrição de espaço para as raízes nervosas, quando ele põe aquele peso em cima da coluna lombar, piora mais. E dói. E ele não consegue andar. Só anda um pedacinho, para de novo. Entendeu? Entende? E como abordar isso? Não é mesmo? Entende? Que uma das coisas mais difíceis que existe nesse mundo é emagrecer. É emagrecer, principalmente da meia-idade para frente. Entende? Da meia-idade para frente, emagrecer. Entende? Muito do peso da gordura se chama água. Então a gordura funciona igual uma esponja de banho. Entende? Você aperta uma esponja, ela perde água. Se você abre a esponja, ela absorve água. Então, muito do peso da gordura é água. Entendeu? É água. Entendeu? Então, às vezes eu falo para o paciente, olha, você precisa de uma nutricionista, você precisa ter uma educação alimentar, você precisa emagrecer. É terrível.
E vejo vocês, quem conhece, quem consegue a façanha de emagrecer 10 quilos, se não toma cuidado, em uma semana recupera. 10 dias, 15 dias, recupera o peso anterior. Se abusou, engordou. Por que isso será que é assim, não é? Por que será? É a história do diabético, a mesma coisa. Diabético é assim, abusou, a glicemia sobe. E vem as consequências. Né? Não tomou remédio para diabetes? A glicemia sobe. Quando a glicemia sobe, dá um quadro de hipoglicemia. Entende? É o mal-estar que ele sente, tudo. Ele já sabe. Quem tem diabetes há muito tempo conhece todos os sintomas. Quando a glicemia está baixa e quando a glicemia está alta. Entende? Quando a glicemia está baixa, eles andam com uns envelopes de açúcar, alguma coisa. Entende? Sem falar na pressão. Mesma coisa. Né? Pressão alta, pressão baixa. Às vezes o paciente chega para mim, doutor Rui Mercúrio, a minha pressão oscila muito. Nós, para fazer os tratamentos fisioterápicos, costumamos medir a pressão antes da sessão e depois. Doutor, minha pressão oscila muito. Eu disse, graças a Deus, né? Não existe uma pressão horizontalmente estável. Não. A pressão se modifica de acordo com a sua necessidade de oxigenação. Quanto mais oxigênio você precisa, mais pressão alta você tem e mais batimentos cardíacos se aceleram. Está precisando de oxigênio. Entende? Então, a pressão é a mesma coisa. Comeu com muito sal, a pressão sobe. Por que a pressão sobe comendo com muito sal? Porque o sal retém água. Retendo água, aumenta a gordura. Entende? Entende? Então, eu atendo muitos pacientes com 100 quilos ou mais de peso corporal. Entende? O peso é um grande inimigo da coluna. Um grande inimigo da coluna. Entende? Se eles emagrecessem, só isso, sem tomar remédio algum, sem fazer fisioterapia, sem fazer nada, só emagrecendo, mas emagrecer para valer, né? Não emagrecer meio quilo. Não, aí não adianta. Emagrecer mesmo, se pesa 100 quilos, olha, você vai ter que voltar a pesar 75. Tem que perder 25 quilos. E é possível. Como não? Nada é impossível. Mas é difícil emagrecer. Das coisas mais difíceis. E da meia-idade para frente, veja vocês, existe algum grau de hipotiroidismo. Né? E o hipotiroidismo favorece a retenção de água. Entende? Ontem mesmo atendi uma paciente e disse, a filha estava lá muito gorda, com uma barriga imensa. A filha disse, doutor Rui, ela não come muito não, ela come pouco. Ela se engorda com essa barriga, mas ela come pouco. Entende? É problema de tireoide mesmo. Entende? Que a tireoide funcionando mal, há uma retenção hídrica de água. E o paciente pesa mais. Entende? Entenderam? Então é isso que eu digo. Eu trato de coluna, de ortopedia, de dores. Mas preciso entender de nutrição. Preciso entender de psicoterapia. Porque esses pacientes também, que têm muitas dores crônicas, têm os fatores complicadores deles. Não é só dor e incapacidade física. Não, é obesidade, entende? É obesidade e o pior de tudo, depressão. Entende? Eles se tornam depressivos. Então, às vezes, eu, não sendo psiquiatra, tenho até que receitar antidepressivos. Entende? Antidepressivo. Eu atendi uma paciente também a semana passada, que eu operei essa moça com, acho que tinha 11 ou 12 anos, com uma escoliose muito brava. Escoliose é aquele desvio absurdo de coluna, né? Que às vezes a escoliose, ela não é só um problema estético e de dor. Às vezes a escoliose comprime o coração, comprime os pulmões, né? Pode comprimir os rins, dando insuficiência renal, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca. E se numa criança de 11 anos já está acontecendo algum grau desse tipo de coisas, com o crescimento dela, a tendência desse quadro é piorar. Então tem que operar. Não tem jeito.
Entendeu? Também me perguntaram, doutor Rui, por que acontece a escoliose? A grande maioria das escolioses são escolioses chamadas idiopáticas. Quando a medicina não sabe a causa de uma coisa, ela fala, é uma doença idiopática. Ou seja, ninguém sabe por que acontece. Entendeu? Mas a escoliose no começo do processo que acontece nas crianças, ainda naquele momento não dá dor. Mas a escoliose acaba com a estética, né? Ainda mais das meninas, né? Adolescentes. Né? Os ombros ficam desnivelados, a cintura fica uma funda, uma rasa. Né? Os peitos, né? As mamas ficam desniveladas. Né? Enfim, cria uma situação de bastante estresse para as meninas. Tanto que elas usam um cabelo comprido lá, abaixo da cintura, quase no bumbum, cabelo comprido para cobrir as costas, porque estão deformadas. Estão deformadas. Então, esse é meu dia a dia, meus queridos. Entende? Esse é meu dia a dia. E a minha clientela começa com crianças recém-nascidas, por exemplo, que tiveram uma fratura de clavícula na hora de nascer, num parto. Num parto complicado, entende? Tiveram uma fratura de clavícula para nascer. Às vezes, o obstetra quebra a clavícula de uma criança para ela poder nascer via normal. Aí vem para o ortopedista, cuidar da clavícula quebrada. Como eu trato de infantis, né, de juvenis, de adolescentes, de adultos jovens, de adultos maduros, de adultos com idade avançada e de gerontes com idade muito avançada. Tenho pacientes de 98 anos, uma senhora de 102 anos que eu trato. Então, tem uma variedade. A coluna é tão variada nos seus aspectos que até nisso ela é extremamente variada. Eu atendo um recém-nascido, em seguida entra um senhor na minha sala que tem 89 anos. Entenderam? Entenderam? Então, é preciso uma perspicácia, uma qualidade médica muito grande para você, entende? Fazer um diagnóstico correto, não um diagnóstico errado. Se você descobre o diagnóstico, você descobre a causa do problema. Removeu a causa, acabou o problema. Ah, não remove causa? Não adianta. Né? Essa semana mesmo, atendi uma senhora com uma perna absurdamente torta, em X, com uma dor terrível no joelho. Eu avisei a família, falei, olha, se não endireitar essa perna, pode tomar morfina que não vai aliviar a dor. Entende? E quando a perna entorta assim, o que acontece? A perna se torna mais curta no sentido de comprimento. E a bacia entorta. A bacia cai. Quando a bacia cai, leva a coluna junto. Então, fica um festival de dores. Né? Dor no joelho, dor na lombar. E essa curva se transmite até o pescoço. E às vezes dói até a coluna do pescoço. Por conta disso. Entendeu? Mas esse é meu dia a dia. Eu estou vendo aqui que a primeira metade dessa jornada de hoje está terminando. Quero lembrar a vocês que eu tenho 2 clínicas que cuidam de dores. Mas não dores fáceis, não. Não é dores daquele indivíduo que chutei o pé da cama e está doendo meu dedão. Não. Lá só vem dores crônicas, difíceis de diagnóstico, difícil de tratamento. São verdadeiros desafios para você resolver o problema do paciente. É que nós não acreditamos no impossível e nem acreditamos no incurável. Entende? Não acreditamos no impossível nem no incurável. E a grande parte dos pacientes meus, além de ter peso exagerado, tem idade avançada. Entende? Então é um prato cheio para ir nos médicos e os meus colegas dizem, toma isso, volta daqui 6 meses. Eles têm medo de pôr a mão. Entende? Tem medo de pôr a mão no paciente, de mandar fazer uma terapia com alongamentos, com exercício, quando a pessoa tem uma idade avançada. Porque tem uma osteoporose exagerada, entendeu? Mas, enfim, nós aceitamos esse desafio e atendemos pacientes com dores das mais diferentes etiologias, de origem das mais diferentes, entende? E sabemos lidar com isso. Eu posso dizer de boca cheia, eu apanhei muito de dor dos meus pacientes. Hoje, dificilmente eu apanho delas, entende? Porque eu sei fazer o diagnóstico correto. Feito o diagnóstico,
O tratamento é uma decorrência. O tratamento é uma decorrência. Entende? Tratou a causa, sumiu a dor. Não tratou a causa, a dor não vai embora. Entende? O maior faturamento da indústria farmacêutica no mundo todo se chama fabricação de analgésicos. Quem não tem dor? Quem não teve dores? E a humanidade é viciada, né? Tomar analgésico. Qualquer dorzinha, toma analgésico. O maior faturamento da indústria farmacêutica no mundo todo é fabricar analgésicos. Entendeu? Muito bem. Se quiserem conhecer minhas clínicas de dores do sistema musculoesquelético, eu tenho uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. Pertinho do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone comum de minhas clínicas. Fixo 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas. 11 9 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Emergências. Nós temos espaço para atender emergências. Telefone das emergências 11 9 3014 8888. Muito bem. Encerrada a primeira metade, daqui a pouco eu volto.